Alô, boa noite. Grande dia, né? Grande dia. Moroleco demitido, fingindo que se demitiu. Logo, logo vai ser Bolsonaro, né? Criminoso, né? Mora tô na testa dele aqui, corrupto. Ai, ai, ai. E Bolsonaro daqui a pouco vai fazer a live dele. Então essa de hoje vai ser curta porque eu não quero perder uma vírgula na guerra. Eu sou pela guerra, né? Vocês sabem. Eu sou pacifista, mas essa guerra aí podem se matar. Então, hoje, que dia é hoje? Sexta-feira, 24 de abril, tem que ficar na história. O mês de abril para o Brasil é maldito, só acontece coisa ruim, meu Deus do céu. Então, poesia na janela, em tempos de coronavírus, quarentena, eu, tiro de letra. E eu, Inês Aludé, de Bruxelas. Avisar hoje que no GGN tem uma entrevista minha sobre o coronavírus em Bruxelas. Como é que foi o começo e tal, como é que o governo agiu, como é que a população reagiu. Feito pela Lourdes Nassif, né? Que é irmão do jornalista que todo mundo conhece, Louis Nassif, lá do GGN. Não, eu botei aí também no meu muro. Não percam. Hoje, a cadela do fascismo no Cio, né? Eu acho que é importantíssimo a gente ser bem esclarecido sobre o fascismo. Eu aqui não vou explicar o que é o fascismo, eu acho que tem muita informação na internet para vocês irem procurar. Eu achei poetas que fizeram poemas contra o fascismo. Mas eu acho muito importante que todo mundo esteja bem esclarecido sobre o fascismo, porque ele está sequestrando a semântica, né? Eles estão deformando a informação, eles estão, como é que se diz, invertendo as coisas, né? Tudo que eles fazem, ele diz que são os outros que fazem. Então, é muito importante saber o que é o fascismo, mas, sobretudo, como ele age. Porque no Brasil está se instalando fascismo de farda, de bota de coturno, e esse aí é o pior que tem. Bom, no final, o fascista, o nazista, ele é pela guerra, né? Porque eles são pela morte. Então, eles são pela guerra, e aí eles acabam botando farda e bota de coturno e pegando em arma e matando as pessoas, matando o que eles podem. Então, é muito importante de entender os signos, de entender as ações e as falas para não cair. Tem que resistir às ideias fascistas. Usar o triângulo vermelho. É o símbolo da luta contra o fascismo. É o triângulo vermelho. Eu já mostrei aqui numa outra live. Então, Bertolt Brecht, vocês lembram, eu fiz uma live sobre Bertolt Brecht, que era um dramaturgo alemão, também poeta, muito bom, um cara fantástico, é um dos maiores na história dos últimos 100 anos, né, que combateram o fascismo. O fascismo, bom, as ideias, os atos fascistas, na realidade, foram muita coisa foi pescada do colonialismo, do imperialismo, muitas ações que eles praticaram, os extermínios, genocídios, tudo isso foi muitas teorias herdadas das teorias coloniais, né, das ideologias coloniais de raça pura, de raça superior, de religião superior, de tudo isso, todas essas coisas é fascismo. Não existe nada que seja superior a nada. O que você gosta é para você importante. Então não existe nem pessoas superiores, nem inferiores. Isso é falso. Eu já disse várias vezes. Então Bertolt Brecht, ele que criou essa frase, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Então, cabe a nós de jogar água fria. Vocês sabem que para acabar com o cio das cadelas, se joga água fria, né? Então, a gente joga água fria nos cadelos do fascismo, que é uma coisa muito de homem, mas que muitas mulheres seguiram também, né? Porque a guerra é mais uma coisa de homem. Não digo que mulher não fez guerra. Claro que fez, teve as Amazonas, né? Do Robert Ranzan, no Benin, né? Teve em toda a história da humanidade houve mulheres guerreiras que lutaram
contra a escravidão, contra o colonialismo, contra a ditadura, sempre houve, né? Mas a mulher, quando ela pega em arma, é porque realmente ela não aguenta mais, né? Defesa, legítima defesa. Contra o fascismo é legítimo, tem um momento que tem que assumir, que tem que combater. Não sei com que tipo de arma, porque eu sou, digamos, pacifista, mas eu tive que pensar isso. E depois que o fascismo está subindo de novo no Brasil, porque não é a primeira vez que tem fascismo no Brasil, não. Hein? Isso aí é coisa velha. Nos anos 40, tinha lá aqueles galinha verde lá de Plínio Salgado, que se vestiam de nazistas e inventaram ali um nazismo tupiniquim, né? E Vargas acabou com eles. Então, essa frase é do Bertolt Brecht, que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio, pronta a dar filhotes. No Brasil, ela degenerou, ela generou assim um monte de filhote e de filhotas, um pior do que o outro, né? Ela pariu no Brasil um monte de porcos. E a escalada, de novo, no Brasil do fascismo inclusive, eu acho que é sem precedentes, porque ela está muito forte. Agora, na época de Plínio Salgado, acho que eram 2 milhões ou 500 mil. E agora 57 milhões, né? Que adotaram. Não digo que são fascistas, porque nem de teoria entendem, são tão burrinhos que nem não tem nenhum embasamento teórico de nada. Nem Bolsonaro tem. Esse merda não sabe nem o que diabo é fascismo, nem nazismo. Ele admira as figuras. Mandou até cortar o cabelo com o penteado de Hitler. Tão otário que ele é. E não mandou pintar de cenoura para ficar parecido com Trump, porque não deu mesmo. Senão ele teria feito. E teve uma senhora que nasceu em Roma em 1908, que se chamava Lucy Fabre, que viveu em Bolonha, sua juventude, que era filha de um anarquista, um pensador anarquista. E lá, na juventude, ela entrou em contato com anarquistas operários, né? E a luta pela emancipação, ela presenciou as ações violentas e inescrupulosas das milícias italianas, né, os famosos camisas negras, né? Fascista adora vestido de negro, não sei por que diabo. Então, ela escreveu livros que foram traduzidos recentemente no Brasil sobre a questão da experiência do fascismo, né? E também, bom, como ela foi exilada na França, entrou em contato com os refugiados antifascistas, militantes anarquistas e críticos ao regime russo, né? Porque tem que dizer uma coisa, infelizmente, que o Trotsky, sobretudo, ele assassinou um monte de anarquistas, né? Ele odiava os anarquistas, ele dizia que anarquista bom é anarquista morto. E mandou matar fuzilar um monte de anarquistas. Então, os anarquistas não tinham assim muito. Claro que eles participaram da Revolução muito fortemente, da Revolução Russa, mas depois com a perseguição. Lenin também não gostava muito não, dos anarquistas, mas, sobretudo, Trotsky. Trotsky foi o horror para os anarquistas. Então, eles eram bastante críticos de muitas coisas da União Soviética. Então, ela era filha de Luigi Fabre, que era esse pensador anarquista, e foi continuadora das teses do pai, né? E a tese principal era que o fascismo era uma contra-revolução preventiva. O que ela queria dizer com isso? Queria dizer que eles pressentem em tempos de crise, em tempos de perturbação política, social, eles pressentem uma revolução como na Rússia, né? Ou em Cuba, ou na Venezuela, e aí eles viram assim uns demônios para impedir isso de qualquer maneira. E se acontecer, aí eles vão boicotar, embargar, né, cometer crimes, cometer sabotagem, contactar a quinta coluna no interior do país, né, para se fingir de vítima da ideologia de esquerda, social. Às vezes nem é comunista nem nada, mas basta às vezes querer fazer um pouquinho pelos pobres, que eles já endoidam, né, como agora no Brasil está acontecendo. Eles estão surtando
porque do governo Lula e Dilma deram um pouco, né? Distribuíram um pouco da. Não deram nada, que nem governo não dá nada a ninguém, que o dinheiro é do povo, né? Ele que cria a riqueza e a riqueza tem que ser compartilhada com ele, não com os ricos, como acontece. No Brasil, só compartilha com o rico e em muitos lugares do mundo. Então, eles estão surtando, porque Lula e Dilma fizeram uma melhor partilha dos bens produzidos pelo povo, porque é o pobre que produz a riqueza. Tu já viu rico ir trabalhar? Mostra. Faz nada, né? Fica ali na cadeira de balanço só contando a grana. Não, então é isso, eles endoidam nesse sentido. Então a explicação, eu estou explicando assim, sem muita profundidade, né? Eu recomendo a vocês de procurarem o livro dela. Aí no Brasil foi então levado, traduzido no Brasil. Então, eles aliam motivos culturais, políticos, sentimentais, sabe aquela coisa do nacionalismo, do falso nacionalismo, porque o fascista brasileiro atual, do seguidor do Bozó, ele não tem nada de patriota, nem de nacionalista, ele está entregando todas as riquezas ao capital estrangeiro, né? Então eles juntam todo esse negócio com as causas econômicas, e preparam então o crescimento do terreno fascista. Estou lendo agora. E a formação do conteúdo teórico contraditório junta com o classicismo, autoritarismo, nacionalismo, tradicionalismo, né? Aquelas bandeiras, e acabam no totalitarismo, né? Porque juntam tudo isso e acaba no totalitarismo, que é um conceito meio que eu não aceito muito esse conceito de Hannah Arendt, né? Ela inventou isso para poder, como ela era apaixonada por um nazista, ela teve uma história lá com um nazista, muito conceituada, aliás, e para justificar o amor dela por um nazista, aí ela foi acusar Stalin de totalitarismo, né? Também, aí teve que também dizer que o nazismo era totalitarista. Mas é um conceito que eu não aprecio demais, não. Então, tem outras. Não existe o totalitarismo na realidade. Nenhum regime é total. Eles podem até tentar, mas não conseguem. Não consegue. Sempre tem gente que vai derrubar, sempre tem gente que vai ser contra, sempre vai ter instituições que não seguem, entendeu? Então, você não consegue aparelhar inteiramente o Estado, não. E mesmo se alguém pensa que Stalin controlava tudo na União Soviética, está muito enganado ali. Sempre tem outras pessoas que controlam, e o próprio ditador deixa assim um certo momento, ele perde o controle um certo momento. Veja aí o exemplo de Bozó agora, ele encheu o governo de milico. O que é que vai acontecer? Ele vai levar o chute na bunda dos milicos. E não vai demorar, não. Porque milico, quando chega no poder, duvido sair. Duvido deixar civil. Ou um bunda suja feito Bozó, que eles não respeitam, nunca respeitaram, que ele foi expulso do exército. Então, e para entender as características diferenciais do fascismo desse processo, é a fome de poder que leva ao totalitarismo. São todas derivadas do impulso conservador contra-revolucionário diante de uma revolução iminente, né? Quer dizer, eles imaginam, como disse, no Brasil está uma revolução comunista. Puta, no Brasil, quantos comunistas tem no Brasil, meu Deus? Se tiver 120, deve ter muito. Mas eles veem os comunistas na sopa. Aí, então, eles começam a matar meio mundo para impedir que aqueles comunistas, fantasma da cabeça dele, tomem o poder. Isso, a Guerra Fria, os anos 50, o Brasil está repetindo essa imbecilidade agora, no século XXI. E dizendo que o comunismo não dá certo em lugar nenhum, né? Mas por que não deixam ver ele existir para ver se dá certo, né? Eu diria, deixa o comunista ficar no poder e fazer as coisas para ver se ele dá certo ou não. Por enquanto, o Dino é o melhor que está acontecendo no Brasil, é o Dino, né? E Dino é comunista. E tem outra coisa que eles têm também é crueldade, adoração ao super-homem, né? Eles inventam um super-homem, inventaram Moro lá, super Moro, super Bocó, e
e tem desprezo pelos homens comuns, né, que eles consideram comuns, desprezam a liberdade, desprezam a cultura, desprezam tudo, inclusive o ódio é o que acompanha, né, para disfarçar o medo, na realidade, que eles têm do comunismo. E eles usam o quê? O terror como arma. E tudo isso é fruto de um sintoma de uma atitude desesperada de agarrar-se a um pedestal que se desmancha em ruínas. Estamos vendo agora se desmanchar em ruínas, né? O Moro foi-se embora. Avoou, meu cabo Moro. Só ficou bozão, mas ele vai avoar também. E esses grupos sociais é o que Marx chamava de lumpenproletariado. São pessoas, na realidade, que são pobres, que estão defendendo ali os interesses dos ricos. Feita bestade, pensando que vão ter alguma migalha. Não tem, não. E, como ela diz aqui, são pessoas que estão exaustas espiritual e fisicamente. Então, oprimidos pelo pânico do colapso, encontram vazios de recurso que não seja o da força bestial. Né? A gente viu essa semana como eles chutaram um casal que passou, como eles vão e matam gente do MST, e que eles dizem que são comunistas. Que tem de melhor no Brasil em termos de produção é o MST. Então, essa senhora ela era professora, ela era pensadora anarquista e compunha poemas. Então, ela fez um poema. Palavras novas. Cada palavra assenta sua carne. Eu queria tatear na mata do mundo das palavras transparentes, palavras de ar, para ler, para escrever, para dizer, para projetar na escuridão a teia, mas que não pesem e que não abandonem sombras sobre a vida. Essas palavras, amigos, não existem, mas há no caos algo que as circunda, algo que possui potência para criá-las, e assim cantarei com elas, finalmente, cantarei, finalmente, um canto de vitória. Então, vocês sabem que o fascismo foi originário na Itália, né? E depois Hitler, o nazismo, muito baseado em muita coisa também. Ele era um admirador de Mussolini, né? Grande admirador. Mas teve os países que seguiram isso, né? E que, como, por exemplo, Portugal teve o Salazar, que era fascista. A Espanha teve o Franco, teve o peronista, que era, ninguém sabe direito se era fascista ou se não era, mas era meio fascista. E por aí muitos que admiravam, né, o fascismo e que exerceram ditaduras. Na Grécia houve uma ditadura de coronéis. A Europa teve muita ditadura, não só no leste europeu, as ditaduras comunistas, mas também as ditaduras fascistas, né? Espanha, Portugal e Grécia, sobretudo. Mas Napoleão era um ditador e ele botou a Europa inteira a fogo e a sangue, né? Então, a Europa tem um certo apreço por ditadura. A questão da liberdade veio muito tempo depois da democracia. Nossa, veio muito tempo depois. Depois da Segunda Guerra é que se consolidou mais as democracias na Europa, mas se não, tivemos ditaduras. E eles apoiaram muitas ditaduras, né? As ditaduras na África, as ditaduras na América do Sul, eles apoiaram. Na Argentina, quem criou o Esquadrão da Morte foi a França, né? Foram os franceses. E quem ensinaram a torturar e tudo, né? Aqueles que vinham da Argélia, que praticaram crimes hediondos na Argélia. Então, tem um poeta português que fez uma trova do vento que passa. Manuel Alegre, ele se chama, olha só que nome lindo. Poeta Manuel Alegre, que era antifascista. E ele esteve exilado em 63 em Argel, na Argélia, capital da Argélia. E aqui 25 de abril, né? Amanhã ou é hoje? Amanhã, 25 de abril, aniversário da Revolução dos Cravos de Portugal, de 74, né? Aí acho que como era. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente ainda guardo renitente um velho cravo para mim.
É, a revolução que sem um tiro, né, em Portugal. E essa revolução de 74 pôs fim ao fascismo em Portugal. Então a letra. Pergunta ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E interessante é que Fernando Pessoa, ele não mostrava muito suas posições políticas, né? Eu sei que ele era, quando ele morava na África do Sul, ele escreveu uns textos muito racistas, que até hoje os negros não perdoam. E, mas, assim, politicamente ele não se manifestou muito. Quer dizer, não é que não se manifestou, é porque eu acho que ele só produziu um livro, só foi editado um livro dele em vida, né? O resto foi tudo póstumo, né? Ele tinha um baú lá com toneladas de coisa, que até hoje ainda parece coisa nova de Fernando Pessoa, que era um cara solitário, né? Que vivia sozinho e que produzia, ainda mais era um gênio, né? Qualquer que seja o defeito que ele tenha, ele era um gênio. Então ele fez um poema para Salazar, né? O ditador Antônio de Oliveira Salazar, onde ele trabalhou sal e azar. Antônio de Oliveira Salazar. Antônio de Oliveira Salazar. Três nomes em sequência regular. Antônio é Antônio. Oliveira é uma árvore. Salazar é só apelido. Até aí está bem. O que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e sob o céu fica só azar. É natural. Oh, cois diabos! Parece que já choveu, coitadinho do tiraninho. Não bebe vinho nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho, meu vizinho está na Guiné e o meu padrinho no limoeiro aqui em pé. Mas ninguém sabe por quê. Mas, enfim, é certo e certeiro que isto consola e nos dá fé, que o coitadinho do tiraninho não bebe vinho nem até café. Este senhor tão cruel é feito de maldade. Se um dia nos revoltamos, a água avermelhar-se-á. O ar purificar-se-á. E sobre a nossa alma fica só a esperança, que nos liberta. Parece que nunca mais acaba. Mata os piolhos maiores, mata os piolhos maiores. Essa droga que tu dizes, mas ainda bichos piores. Vê lá se arranjas veneno, ou grande, ou médio, ou pequeno, para matar diretrizes. O rei reside em segredo, o rei reside em segredo, no governar da nação, que é um realismo com medo, chama-se nação ao rei, e tudo isto é rei-nação. A república pragmática que hoje temos já não é a meretriz democrática, como deixou de ser pública, agora é somente ré. E o Salazar artefacto, de um deus de régua e caneta, um materialão abstrato, que crê que a ordem é alma, que uma estrada a completa, não há poesia nele. Nosso Sidônio país, tu é que eras português, um materialão abstrato, vive na orgia do exato, manda o país penhorado por uma estrada melhor. Dizem que o jardim zoológico tem sido mais concorrido por prolongada assistência, atenta a cada animal, por isso que é senão lógico. Se acabou a concorrência, por que fechou a Assembleia Nacional? Ainda por cima o Fernando Pessoa era um grande, ainda por cima tinha um grande senso de humor, uma ironia, sardônico, né? Ele era mais sardônico. E no Brasil, como é que foi o fascismo? Fascismo, já falo da época militar aqui, né, do golpe de 64, o golpe
Tem uns livros, o N. Ventura, né, de onde eu tirei essas informações, o N. Ventura, 1968, O que Fizemos de Nós, o N. Ventura. Saiu essa revista que eu trouxe na última vez que eu fui para o Brasil, né, quando o golpe militar, então conta a história da ditadura, a visita nos porões da ditadura, participação dos Estados Unidos no golpe, os anos de chumbo. Os anos de chumbo era onde houve a maior censura, a maior. É o AI-5, né? O AI-5 que esses imbecis aí estão pedindo. Então é uma revista que deu o raio-x da história do Brasil. Guia dos 50 anos do golpe militar. Deve ser. Esse livro aqui eu achei num sebo aqui em Bruxelas. É um negócio impressionante. Esse aí eu fiquei muito impressionante. É o livro negro da ditadura militar. Foi escrito por companheiros, inclusive companheiros que eu conheci na época, que batida a máquina, tá vendo? Batida a máquina ainda, onde eles escreveram clandestinamente a história dos crimes da ditadura. Já na época eles denunciaram nesse livro, que foi reeditado por quem? Por a editora Libertação. Editora Libertação. E eu não tive nem coragem de ler, né? Porque eu ia me lembrar de coisa. Comprei ele já faz bem uns 2 meses, que eu achei ele no sebo baratinho, por 2 euros. Mas eu não tive nem coragem de ler. Eu comecei a ler e depois digo, não, deixa pra lá. Então, no Brasil, como é que foi a ação fascista dos militares? A partir que durou 21 anos, né? Tudo era comunista. Tudo era comunista, né? Os comunistas que iam acabar com o Brasil, que iam transformar o Brasil numa Cuba, que ia transformar o Brasil não sei em que o povo ia morrer de fome, não sei o que lá. Eu via isso na favela, inclusive. Tudo era comunista. Sabe, a censura, uma das coisas que mais se exerceu foi a censura, né? Tudo era censurado, imagina. Romeu e Julieta, censurado. Né? Transmitido pela televisão, o Teatro Bolshoi da União Soviética, mas como era o Teatro Bolshoi, aí proibido. Foi vetado pelo ministro da Justiça da época, Armando Falcão. Será que era amigo de Moro? Era o Moro da época. A explicação é porque o Bolshoi era uma companhia russa. A Rússia fazia parte da União Soviética, que era comunista. Logo, a peça também era comunista. Pobre Shakespeare. Aí eles caíam no ridículo. Eu lembro quando meu ex-marido caiu preso, tinha com ele um rapaz que se chamava Karl Marx. E tinha outro que chamava, sei lá, eram filhos de comunistas que botavam o nome nos filhos assim, eu não imaginava que mais tarde esses povos podiam ir presos só pelo nome. E quando eles foram presos, a polícia, o exército entrava assim doido procurando o livro. A loucura de fascista é livro. Por que livro? Porque livro faz pensar, né? Então eles querem rasgar livro, querem queimar livro, eles querem prender você se você tiver livro. E eu sei que tinha um livro, não me lembro, mas acho que era de Ivanildo. E o livro era Um Passo à Frente e Dois Atrás, que é de Lenin. Aí o Milico olhou aquilo ali e disse: comunista lendo livro de balé, jogou o livro fora. Não apreendeu o livro porque era livro de balé. E teve uma escritora, os livros, então, a escritora que mais censurada foi no Brasil foi a Cassandra Rios. Ela, dos 36 livros, 33 foram censurados pela ditadura. Diziam que o tempo que os livros dela atentavam à moral, né? Os livros acho que é porque ela era homossexual, então, inclusive foi condenada à prisão por isso. Naquela época estavam na prisão os gays. Na Inglaterra davam injeção nele de hormônio, muitos se suicidavam, ficavam enlouquecidos. E a música, então? Censura na música era coisa séria, né? Chico foi o cara mais censurado, eu acho. Cada 3 músicas que ele fazia, ele mandava sempre 3 músicas para a ditadura, para o censor, né? Para ver se passava uma. Já teve até que publicar coisa com pseudônimo.
Mas teve a música que ficou famosa porque foi cantada no Brasil até hoje. Inclusive os coxinhas andaram cantando ela, Caminhando de Geraldo Vandré. Para não dizer que não falei de Flores. Essa aí foi proibida, né? Conteúdo subversivo. O Vandré foi preso. E eu encontrei com ele no Chile. Eu conheci ele no Chile. Já estava meio piradinho na época. É, depois ele pirou de novo e surtou e se vestiu de militar, disse que não foi torturado, negou tudo. Disse que a canção não era oposição à ditadura, quer dizer, ele ficou perturbado. Sei lá, complicado. Cinema? Cinema novo, né? Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Almeida, Rogério Sganzella, Bandido da Luz Vermelha, né? Que é um filme bem conhecido. Tudo censurado. Onde tinha cena de sexo, de nudez ou de qualquer coisa, censurava. Olha, os militares que não podiam pegar uma presa sem estuprá-la, né? O Ustra até rato botava na vagina das presas e no ânus dos rapazes. A primeira coisa que eles faziam era botar nu um preso, né? Porque eles são tarados, degenerados, né? Aí vícios, como é que chama? Vícios, virtudes públicas, vícios privados. Isso é a coisa do moralista degenerado fascista, que é o Bozó, né? Ele comia fiofó de galinha, né? E fala aí da moralidade. Filme, por exemplo, Stanley Kubrick, Laranja Mecânica, né? Quem viu Laranja Mecânica, isso aí foi censurado. Inclusive em muitos países, né? Não só pelo o governo Médici não gostou dele. Em 78 não deixou passar no Brasil. E quando aparecia gente nua no filme, botavam bolinhas pretas em cima do seio da xoxota, cobriam com bolinhas pretas que ficavam rodando assim no filme. Era muito engraçado. Que estupidez, né? Que estupidez. Toda a genitália coberta com bolinha. Ai, que graça. Peças, então, de teatro. Pô, o teatro foi perseguido. Meu Deus, o teatro foi muito perseguido. Teatro e o Pasquim, o jornal Opinião. O jornal Opinião às vezes saía com a página inteirinha preta. Né? A peça Roda Viva de Chico Buarque, linda, proibida. E foi invadida, né? Quando no teatro em São Paulo, o grupo paramilitar invadiu a cena e depredou o Senado todo. A Norma Benguel, a atriz, foi sequestrada e foi agredida e a peça foi proibida em todo o Brasil, não podia passar. É bonita essa peça, a música Roda Viva é lindíssima. Eles grampeavam o telefone, eles seguiam as pessoas, eles tinham um dedo duro nas universidades, nas escolas secundárias, tinha professores que eram militares. Eu tive meu professor que era. Um dia eu estou andando na rua em Recife, um domingo. O que é que eu vejo? Meu professor de matemática vestido de aeronáutica. O cara era major da aeronáutica. Aí eu digo, eita, lascou. Quando ele veio para a aula, eu quase fui expulsa da escola por subversão, né? Que eu revelei, né? Na frente da classe. A gente era 60 mulheres lá, alunas, que meu colégio era só de mulher. Aí eu digo, professor, eu vi o senhor domingo vestido de major da aeronáutica. Não sei se era major, acho que era major. Não, ele que disse que era major. Ele ficou da cor de um tomate, assim, que ele era pequenininho, careca, branquelo. Aí ele ficou da cor de um tomate, né? Porque eu descobri que ele era militar, estava ali para dedurar a gente. Era tudo assim, as universidades cheias de dedo duro, de cachorro da ditadura. Era horrível. Porque essa gente entregava, né? E muita gente era assassinada por causa disso, presa, torturada. Teve a novela Rock Santeiro, né? Que devia estrear em 75, foi censurada. E o Rock, ele acabou. Acho que ele acabou saindo do Brasil, não me lembro.
Ou então eles pegavam e tesouravam, né, as peças, cortavam e depois ninguém entendia mais as histórias. Por isso que as novelas ninguém entendia nada, porque ele chegava e cortava os pedaços, os capítulos, né? Aí ficava uma desgraça. Inclusive também censuraram os quadrinhos, gibi. Nossa, foi uma época muito ruim. Fradim, né? Você conhece o personagem de Renfio, os Fradinhos? Nossa, era muito bom. Era o melhor que já foi feito no Brasil de quadrinhos. Nossa, ele tinha páginas e páginas cortadas assim. Ele acabou não, ele acabou não publicando mais, né? Então, com as 5 de 68 a 78, aquilo foi uma desgraça. Segundo os Ventura, segundo ele apurou, nos 10 anos do AI-5, cerca de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e mais de 500 letras de música sofreram veto. Os critérios eram os mais estapafúrdios, né? Cenas de sexo, palavrão, sugestão de propaganda política eram as justificativas comuns. Mas pretextos vagos, como atentado à moral, aos bons costumes, conteúdo subversivo, também eram usados. E o órgão responsável era a divisão de censura de divisão pública, que durou até 88, né, a censura. Mas ainda teve uma música, eu ia pegá-la para dizer aqui, que é quadrilha, uma moça que fez uma quadrilha sobre o assassinato de uma criança, de um jovem negro, né? Mas como eu não achei o nome dela, eu preferi não dizer. O que pôs fim à censura foi a Assembleia Constituinte, né? Nossa Constituição de 88, que estão rasgando aí, limpando a bunda com ela. Então, um poema de Priscila Campos, que nasceu no Recife. É coincidência, gente. Eu não sei se o povo de lá é muito bom, é tudo antifascista, mas Porra, até agora eu só achei gente de Recife, cara. Qual é? Não é porque eu sou pernambucana, não. Ela é jornalista e crítica literária e ela fez um poema, O que sei sobre antifascismo, escrito em 2018, setembro, né? Um pouco antes do primeiro turno das eleições. Então, o que eu pude aprender sobre o fascismo? Na minha terra dizem que fascista não ganha, porque a gente sabe com exatidão onde dói o abismo. São linhas de conhecimento muito duras e tantos anos entre a água e a seca absoluta nos ensinaram a valorizar a força de um não diante da ameaça mais perigosa e medonha possível. Diante do horror, um pé vai na água, o outro no inferno. A gente se sustenta no balanço dos que conseguem pisar ligeiro no mangue. Mesmo quando tudo indica que afundar será a próxima cena na sequência dos dias desta primavera. Aqui também me contam que o desejo é tão forte quanto a nossa imagem no espelho. Um corpo para o qual o tempo passa depressa e o outro onde ainda se encontram novas marcas. Você me pergunta sobre as 3 feridas e eu respondo: não faço a menor ideia de onde elas surgiram, porque sinto que a minha memória apaga todas as formas de voltar para casa, todas as formas de arranhar com carinho. Não importa se faz muito calor ao meio-dia na rua do hospício, ou se você me diz que nós podemos ter intervalos no tempo da madrugada aberta. Quando eu defendo meu corpo, também defendo o meu território. Aqui sem nenhum amparo, sozinha, mesmo que você repita não durma, eu entendo porque a minha terra sempre será a palavra de ordem contra tantas forem as chances de invasão. É uma jovem poeta que tem uma força dessa, né? Então, para terminar, com Bertolt Brecht, ainda um pensamento dele. Estar contra o fascismo, sem estar contra o capitalismo, ou rebelar-se contra a barbárie que nasce da barbárie, equivale a pedir um pedaço de bezerro sem querer sacrificá-lo. Grande Brecht, sempre tão atual e sempre tão justo. Ele sabe exatamente dizer o que necessitamos para
compreender as coisas. Então, eu vou deixar vocês por hoje, que eu quero acompanhar a novela Bosomoro, né? Ver se o gado vai seguir o berrante do Moro ou o berrante do Bozó, mas parece que já estão chamando Moro de comunista. Bem-vindo, camarada! Prekrasna! Я люблю comunista. Beijo, boa noite, até amanhã.